História. Muito bom. Agora sim, hoje no Encontro de História, nós vamos falar sobre a aula número 51. A aula 51 é uma aula dolorosa, é uma aula longa, então peço que vocês fiquem aí, fiquem acordados. O resumo que vocês deverão fazer dessa aula começa na página 42 e vai até a página 50. Da página 42 à página 50, o resumo dessa aula, tá? Do livro texto número 4. Então faz tempo que vocês não fazem um resuminho, olha lá. Página 42 a 50. Bem, vamos compartilhar então a nossa tela. E vamos começar. A aula então é a aula número 51, tá? Aula número 51 do caderno número 7. Aqui, vamos por aqui. História, caderno 7. Eita peste. Aula 51. Muito bom. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Esse período, né, da história mundial vai do final da Segunda Guerra Mundial até o final da União Soviética em 1991. Então, meio século, né, de história em que as relações geopolíticas internacionais foram determinadas por duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, que de alguma forma simbolizavam sistemas econômicos, políticos antagônicos, né? Também é uma generalização, uma bobagem dizer que economicamente os dois países saíram do mesmo ponto durante a Guerra Fria, né? Essa bipolaridade das relações internacionais, né, no campo das relações internacionais, não parte de uma igualdade econômica em 1945. É preciso lembrar que o território continental dos Estados Unidos não foi atacado, né? Em compensação, a União Soviética, até 1945, já tinha passado pela Guerra Russo-Japonesa, pela Revolução Russa, pela Primeira Guerra Mundial, antes disso ainda, né? Pela Guerra Civil, os exércitos de Hitler avançando e queimando tudo, com os russos queimando tudo na sua retirada. Depois, né, a volta dos russos contra os alemães que foram queimando o que tinha sobrado. Então, o processo de reconstrução da União Soviética e dos países do leste europeu é muito doloroso, é muito, muito longo, muito duro. O que nós podemos dizer é que nós temos uma superpotência econômica e militar, os Estados Unidos, sobretudo após a conferência de Bretton Woods, né, que definiu o dólar como padrão monetário internacional no sistema de trocas dentro do mundo capitalista, e de outro lado uma potência, digamos assim, militar, claro, mas também espacial, também científica, né, que foi a União Soviética ali e os países do bloco esportiva, né, e os países do bloco alinhado ali com a União Soviética, do bloco socialista, tá? Então, esse é um quadro que não pode ser esquecido. Outra coisa, essa etapa da história, ela não foi linear, né? Ela não foi linear, ela teve algumas fases aí diferentes. Então, se nós fôssemos fazer aí uma consideração desse tipo, né? Pensando assim, ó, em 1945, Estados Unidos e União Soviética estavam lado a lado, fazendo ali as conferências de Potsdam, né? A conferência de Yalta, que reunia lá os famosos três grandes, né? O representante da União Soviética, o Stalin, né? O representante dos Estados Unidos, primeiro Franklin Delano Roosevelt, depois Harry Truman, e, finalmente, a Grã-Bretanha de Winston Churchill, tá? Que depois, inclusive, no meio da conferência de Potsdam, ele foi sacado, né, porque ele perdeu as eleições na Grã-Bretanha. Pois bem,
Então, se a gente pensar assim, ó, então, em 1945, eles estão em paz, acabou a guerra, tá? Aí, nós vamos ter períodos aqui, né? Então, sei lá, 1950, né? Guerra Fria. 1960, aqui o auge da Guerra Fria, com a crise dos mísseis de Cuba. 1970, com o início da coexistência pacífica. 1980, com as reformas liberalizantes na União Soviética de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, né, a perestroika e a glasnost, e 1990, 91, né, para ser mais exato, o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Então, diferentes comportamentos ao longo dessas décadas aqui. Logo no início, quando os Estados Unidos tinham armas atômicas e os soviéticos não, né, os Estados Unidos testaram a sua arma atômica primeiro em Alamogordo, né, em julho de 45, depois lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão, em agosto de 45, né, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki. Então, nesse período, o monopólio do poder nuclear estava com os Estados Unidos. Tá? Os soviéticos só conseguiram acesso à bomba atômica em 1949, né? Por conta, é claro, tanto dos físicos alemães que eles conseguiram levar para o lado deles, né, na corrida aos cientistas, né, que envolveu tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética no fim da guerra, quanto a questão também da espionagem do casal Julius e Ethel Rosenberg, americanos que passaram segredos da bomba atômica americana para os russos. Então, em 49, essas tensões mudam. Essa primeira fase é uma fase de colaboração, que nós chamamos então de fase do espírito de Yalta. Yalta foi o lugar onde aconteceu, né, a última das conferências envolvendo os 3 grandes, onde ficou definido o que iria acontecer com o mundo depois disso. Quando os soviéticos testam suas armas, sua arma atômica, né? Primeiro a bomba atômica convencional, vamos dizer assim, depois a bomba de hidrogênio, né? Isso aqui muda de figura. As tensões sobem assim, não é nem exponencialmente, sobem parecendo a curva do Covid no Brasil, é um negócio extraordinário. É a famosa Guerra Fria clássica, tá? A tensão, o medo do holocausto nuclear, o equilíbrio do terror, né? As duas superpotências passam a ter a famosa capacidade mútua de autodestruição assegurada, né? Ó, então é a Guerra Fria clássica, a capacidade mede. O mundo quase vai à guerra, em 1962, por conta da crise dos mísseis de Cuba, que também foi fortemente motivada pela instalação de mísseis de médio alcance norte-americanos na Turquia, né? Mas, em todo caso, quase que nós temos uma guerra nuclear aqui. O mundo, né? O relógio do fim do mundo chegou a 2 minutos para meia-noite, tá? Então, a partir desse momento, as duas superpotências percebem que não é bom negócio o enfrentamento delas. O que acontece então? Elas decidem fazer uma distensão das suas relações pelos anos 70 aqui, né? Através de guerras de baixa intensidade, como Guerra do Vietnã, guerra no Afeganistão, na América Central, Nicarágua e tal, tá? É o período da coexistência pacífica, né? Ou período da detente, né? Então, eles continuam fabricando ogivas nucleares, até porque o complexo industrial militar torna-se importante para a economia dos 2 países, né, de alguma forma, tá? Então, nós temos aqui o período da coexistência pacífica, o termo diplomático em francês, detente, né? Inclusive lá no final dos anos 70, início dos anos 80, com a assinatura dos tratados de limitação de armas estratégicas, né? Os tratados
SALT, foram dois, né? Tratado SALT I e SALT II. Os encontros de cúpula entre o líder soviético do momento com o presidente americano do momento, tá? O estabelecimento de uma linha de telex direta entre a Casa Branca nos Estados Unidos e o Kremlin lá em Moscou, né? Para que não houvesse nenhum tipo aí de acidente que pudesse provocar um mal-entendido, que pudesse provocar digamos assim, uma guerra nuclear, né? Aí, a partir dos anos 80, a União Soviética passa a se modificar por conta das reformas do Mikhail Gorbachev, né? É preciso aumentar a produtividade e tal. Então, nós vamos explicar isso com mais calma depois. A União Soviética começa um processo de desmonte do seu aparato estatal, retira seus soldados dos países do leste europeu, né? Retira a ajuda que oferecia a Cuba até então, tá? Diminui o orçamento militar assim de uma maneira dramática, tá? Privatiza empresas estatais, né? Essas duas reformas, a perestroika e a glasnost, acabam levando depois a uma tentativa de golpe, né, dos ultraconservadores, que mostra para Gorbachev que não dá mais para manter a União Soviética e tal. E aí, atendendo aos reclamos do capitalismo mundial, ele acaba com a União Soviética em 1991. Tá? Então aí acaba a Guerra Fria. Ó, a partir das reformas de Gorbachev até o fim da União Soviética, no Natal de 1991. Eu me lembro que quando Mikhail Gorbachev foi sequestrado, imagina só sequestrar o presidente da República, né? Pelo amor de Deus, estão me sequestrando. Ó, aí já levei uma facada. Bem, aí eu tinha um amigo chamado Kaká, tenho, né? Ele está vivo ainda. E ele ligou para mim, sabe, o Kaká, no meu trabalho, para falar: conseguimos! Conseguimos o quê, Kaká? Prendemos aquele traidor. Era o Mikhail Gorbachev. Mas depois esse golpe não deu em nada. Ele volta ao poder e, em 1991, ele encerra a União Soviética, né? No lugar da União Soviética surge a Rússia atual. Então, claramente, nós podemos delimitar algumas fases aqui, né, pessoal? Ó, vamos lá. Uma primeira fase é esta fase aqui, tá? Do espírito de alta, né? De colaboração entre soviéticos e norte-americanos. Depois, a Guerra Fria clássica, que tem no Muro de Berlim e na crise dos mísseis de Cuba, tá? Os seus dois pontos aí para você pensar, né? Para você guardar na sua memória. Principalmente depois que a União Soviética, em 49, conseguiu testar sua arma nuclear. Né? Depois, nós temos a fase da coexistência pacífica entre as duas superpotências, né? Anos 70, meados dos anos 60 até final dos anos 70, e a partir dos anos 80, tá? As reformas de Gorbachev e o fim da União Soviética, certo? Então são essas aí as grandes fases da Guerra Fria. E o próprio termo Guerra Fria já nos traz aí uma reflexão, né? Porque, vejam, não há possibilidade de paz entre União Soviética e Estados Unidos nesse momento. Porque os dois países, as duas superpotências, ganham muito com a inexistência de uma terceira via, né? Ganham áreas de influência, ganham acesso a territórios, recursos, rotas comerciais. E, por outro lado, não há a possibilidade de guerra, porque, como eu disse, os dois países têm a capacidade de mútua e autodestruição assegurada, a capacidade MED. Né? Assim, a impossibilidade de paz e a impossibilidade de guerra gera aí a ideia de um novo termo, né? A Guerra Fria. Nem paz, nem guerra, uma Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, em tese representando a democracia, mesmo que
mesmo que apoiando ditaduras sanguinárias como a do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Chile, para citar só a América do Sul, né? Tá? Então aqui vamos para uma interrogação, né? Teoricamente, defensores da democracia, defensores do livre mercado e das liberdades individuais. Do outro lado, a União Soviética, né? Seguindo as ideias não muito bem, né? As ideias do Karl Marx, meio que deturpadas pelo Lenin e completamente estupradas pelo Stalin, tá? Visando aí a formação de uma sociedade comunista internacional. Que não foi isso, é stalinismo, é outra coisa, mas tudo bem. E, finalmente, para arredondar para vocês, né, lembrarem, e, finalmente, ao invés do capitalismo, né, do regime de livre mercado, defendendo o modo de produção aí, da planificação econômica. Planificação econômica, tá? Até porque a União Soviética teve que ser reconstruída. Reconstruída, não foi fácil, né? A União Soviética entra em crise quando acaba o crescimento por reconstrução. No final dos anos 70, ali, é o período da estagnação, e aí vem a ideia do Gorbachev para tentar remodelar esse sistema. Aqui, ó, os três grandes a que eu me referia, né? Então, aqui nós temos, representando a Inglaterra, tem filmes passando sobre ele aí em vários canais, inclusive também no streaming, né? Winston Churchill, esse rapaz aqui é o Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, tá? E este jovem aqui é o Iosif Vissarionovich Dugatville, também conhecido como Stalin. Stalin, feito de aço. Stal, aço. Né? Então, os três aqui, ó, reunidos aí, e ficou definido que eles iam ter agora, o mundo, né, teria agora a ONU, Organização das Nações Unidas, onde o Bolsonaro fez a gente ser envergonhado esses dias, recentemente, né, acho que foi anteontem. Então, a sede da ONU em Nova York, embora a conferência que deu origem à ONU tenha acontecido em São Francisco, né? A Conferência de São Francisco. Ficou combinado também que a Alemanha seria dividida em 4 grandes zonas: a zona britânica, americana, soviética e francesa, tá? A Europa Ocidental teria eleições livres, não teria ocupação norte-americana, tá? E, finalmente, quando a guerra na Europa acabasse, a União Soviética iria se juntar aos aliados na guerra contra o Japão, tá? Embora essa guerra estivesse praticamente ganha, né? Mas mesmo assim, o Stalin ainda conseguiu conquistar a ilha Sakhalina, né? Conseguiu dar um chapéu nos americanos. Bom, os americanos, inclusive, lançam a bomba atômica para encurtar, né, a guerra lá no Pacífico, para que Stalin não ganhasse muito terreno lá também. É um dos motivos aí da utilização das bombas atômicas. Pois bem, começa então aí, né, Tio Sam contra o urso soviético, né? Então nós temos aí a oposição dos dois, tá? Vamos ver aqui. Primeiro, um enfrentamento de vários tipos, né? Ó, político-diplomático, porque vocês lembram que a ONU tem lá o Conselho de Segurança, né? Onde os países que têm assento no Conselho de Segurança têm direito a veto. Então, se a Assembleia Geral da ONU decide alguma coisa e um membro só do Conselho de Segurança decide vetar, aquela moção não é aprovada, tá? Também aqui nós temos um enfrentamento estratégico, né? Quem tem os melhores bombardeiros, quem tem os melhores caças a jato, quem tem mais ogivas nucleares, mais submarinos de propulsão nuclear, mais mísseis balísticos intercontinentais. Também um conflito ideológico entre a defesa, sei lá, do liberalismo americano, né? No sentido das liberdades individuais, tá? Do individualismo, né? E o coletivismo dos meios de produção do Estado, como havia
na União Soviética desse tempo. Aqui são os dois, né? Estados Unidos, uma superpotência, União Soviética, a outra potência, por isso, geopolítica da bipolaridade. Bipolaridade. Primeiro, a provocação, né? Provocação. Inclusive essa provocação, às vezes, meio irresponsável, né? Um submarino passando perto do outro, um navio de guerra americano fazendo manobras perto de um soviético e vice-versa. Uma provocação. Também a espionagem, que, é claro, com cores mais vivas, né? Nós acompanhamos nos filmes de Hollywood, não é? Também, e sempre os americanos ganham em Hollywood, né? A ajuda, vamos pôr uma ajuda entre aspas, né? A ajuda desses países a outros países que se alinhassem a eles. Nos Estados Unidos, até hoje, tem essa agência aqui, ó, a USAID, tá? Agência Norte-Americana para Ajuda ao Crescimento e Desenvolvimento. Então, projetos aí de alfabetização em países subdesenvolvidos, saneamento básico, treinamento de torturadores, tudo isso graças aí à ajuda de Tio Sam, né? Também alianças, principalmente as alianças militares, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, né? Que era liderado pela União Soviética. O Pacto de Varsóvia, por sinal, já foi extinto, né? A OTAN continua existindo. A propaganda, olha aqui, ó, listras e estrelas, né? Capitão América, a Mulher Maravilha também com a águia, listras e estrelas, tá? Tentando vender aí no cinema, nas séries de TV, nas revistas em quadrinhos, o American Way of Life, né? O modo de vida americano como sendo o modo de vida ideal. Tá? E as guerras de baixo impacto, como, por exemplo, a Guerra da Coreia. Baixo impacto para os outros, né? Vai perguntar para os coreanos, para os vietnamitas, se a guerra foi de baixo impacto, né? Para os afegãos. Mas porque não envolvia armas nucleares, envolvia apenas armas convencionais, né? Como a Guerra da Coreia, de 50 a 53, que acabou, inclusive, derivando numa fronteira internacional que até hoje foi declarado só um armistício, né, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Não foi declarado, não foi assinado um tratado de paz. Bem, os objetivos para os Estados Unidos, primeiro, né, abrir mercado para os produtos americanos, para as empresas americanas. Para quê? Medo de que houvesse outro 1929, né? Tentar fazer o que nós chamamos em economia de política anticíclica, impedindo que houvesse outra depressão como aquela que nós estudamos em 29. Então, se os americanos tiverem o mercado mundial à disposição deles, se eles tiverem acesso à matéria-prima, petróleo, comida, tudo muito barato, porque pensa bem, eles pegam soja do Brasil, minério de ferro, petróleo, enfim, e pagam com papel pintado, que eles imprimem lá, né? O dólar. Eles trocam riqueza, material que dá para comer, vestir, fabricar coisas, por papel pintado. Então, a partir de Bretton Woods, né? Da conferência de Bretton Woods, na Virgínia, ficou desse jeito, decidiu que o dólar é que ia mandar. Vamos ver isso aqui, pessoal. Promover a democracia pelo mundo. De novo, né? Aspas, tá? Especialmente na Ásia, na África e na América Latina. Nem que para isso eles tivessem que impor ditaduras, nem que para isso eles tivessem que censurar a imprensa, né? Mas era importante que o mundo livre S.A. vencesse. E, finalmente, a famosa doutrina Truman, ou teoria da contenção, para evitar o efeito dominó. Então, para que um país, para que uma região não caísse nas mãos, né, nas garras do comunismo, tá, os americanos faziam ali as suas intervenções. Ou a diplomacia do dólar, ou a diplomacia do canhão. Por seu lado, os soviéticos
eu repito, né, tem uma visão diferente da situação, né, pessoal? Porque os soviéticos sofreram demais com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, e não queriam que seu território fosse novamente invadido, destruído. Assim, eles elaboraram uma estratégia de defesa interessante, né? Puxa, não diga. Ó, primeiro, aqui assim, ó, nós temos os países bálticos hoje em dia, né? Pertenciam à União Soviética. Estônia, Letônia, Lituânia. Para cá tem a Bielorrússia, a Ucrânia. Aqui embaixo tem Moldova, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, né? Formando um anel interno de defesa em relação à Rússia, que é a Interlândia, aí, né? O Heartland, desculpa. Heartland, né? Que é o coração do país. O anel externo de defesa era composto pelos chamados países da Cortina de Ferro, expressão cunhada por Winston Churchill, né? Ó, então a Alemanha Oriental, porque a Alemanha foi dividida, tá? Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. Era o primeiro anel de amortecimento caso houvesse um ataque das forças da OTAN contra contra a União Soviética. E a Iugoslávia, professor? A Iugoslávia adotou o socialismo, mas um socialismo não alinhado com a União Soviética, tá bom? Porque eles conseguiram fazer sozinhos a independência deles, né? Através de um cara chamado Josip Broz Tito, e o Tito não quis se alinhar à União Soviética. Aí vem os objetivos estratégicos, né? Maior segurança para a União Soviética, tá? Fronteiras que não fossem facilmente invadidas, então são objetivos militares, né? E colocar governos aliados nas suas fronteiras, né? Colocando ali, às vezes, governantes fantoches, títeres, né? Num sistema de partido único. O único partido, digamos assim, legítimo não, né? Legalizado nos países da Cortina de Ferro era o Partido Comunista, tá? E, finalmente, tanto quanto possível, expandir o comunismo, né? Não apenas pela questão ideológica, mas tem aí a questão geopolítica de ampliar suas zonas de influência. Tá? Aí o Harry Truman, presidente que lançou a política da contenção, também chamada de doutrina Truman, tá? Doutrina Truman, certo? Olha aí. Aonde ele testou isso primeiro? Na Grécia, né, em que o Partido Comunista Grego tentou tomar o poder, mas os americanos mandaram armas, mandaram dinheiro, mandaram assessores militares, né, e conseguiu se reverter aí, né, o golpe dado pelos comunistas. Tá? Na Europa Ocidental, adotou-se o Plano Marshall, e lá no Japão, nas mesmas bases, o Plano Colombo, que é um plano de transferência de dinheiro, né? É um plano de transferência de recursos a fundo perdido e tecnologia para os países europeus e também para o Japão. Para quê? Para tornar esses países prósperos. Sendo eles prósperos, eles não iriam, né? Segundo o general George Marshall, secretário de Estado norte-americano, eles não iriam para a órbita comunista e ficariam atrelados ao capitalismo norte-americano, né? Ficariam dependentes dos Estados Unidos. Então, em 47, sai aí o Plano Marshall, né? Com uma transferência gigantesca de dinheiro para a Europa, né? Para que a Europa se reconstruísse. Não só dinheiro, tá, pessoal? Para as estruturas econômicas serem reconstruídas, mas também tecnologia, etc. Tá? Os Estados Unidos ganharam influência total sobre a Europa, inclusive mantendo bases militares lá até hoje, né? Na Europa toda, tá? E também a dependência europeia em relação à política norte-americana e, finalmente, a lealdade ao capitalismo por parte dos europeus. Tá? A União Soviética não podia fazer a mesma coisa. Então, ela tenta fazer, primeiro, no campo político, como informe, né, para tentar juntar o carro do ovo passando. Para tentar juntar aqui os países comunistas europeus, né,
o chamado eurocomunismo, desculpa, que conseguiu ganhar algumas eleições, inclusive na Itália, na França, né, administrando algumas cidades, algumas regiões lá. E no campo econômico, os soviéticos saíram com o Comecon, a formação de um mercado comum, né, de um mercado comum para os países socialistas, o Comecon, para que, digamos assim, as economias desses países se complementassem, né, para que eles pudessem alcançar algum tipo também de prosperidade. Não deu muito certo, né, vamos falar a verdade, né, não dá para ficar dourando a pílula, não deu muito certo. Então, em 1949, nós tivemos aí a formação do Comecon, enquanto que no campo político, então, no leste europeu, a preservação dos partidos únicos, e na Europa Ocidental, o chamado eurocomunismo. As duas alianças militares, né, da OTAN nós já falamos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia, tá? Então, criado em 55 e extinto em 91. Uma aliança militar, claro, liderada pela União Soviética, mas com tropas de vários outros países também lá do leste europeu, tá? É uma política meio de espelhamento, né? Vamos ver aqui alguns dados da corrida armamentista. Ó. As primeiras bombas atômicas já falamos. Olha a bomba de hidrogênio. Ó. Primeira bomba de hidrogênio muito mais potente do que aquela que se lançou no Japão em 52 para os americanos, 53 para os soviéticos, né? Então, a partir daí, é a corrida armamentista mesmo. Um não pode atacar o outro, né? Um não tem como atacar o outro. Na corrida espacial, os soviéticos saíram muito na frente, muito na frente. Eles lançaram o primeiro objeto para fora do planeta Terra, né? Foi o Sputnik, né? O primeiro satélite, tá? Também aqui, ó, em 1957, né? Em 57, em 61, olha aqui, lançaram lá a nave Vostok com o cosmonauta, né? Não é astronauta, é cosmonauta Yuri Gagarin. Um pouco antes disso, eles tinham lançado o primeiro animal ao espaço, a cadela Laika, que morreu no espaço, né, mas eles esconderam isso da gente. E os americanos ficaram alarmados, quer dizer, nós estamos ficando para trás, na corrida espacial. Aí eles reagiram, né? John Kennedy, em 61, disse que queremos chegar à Lua. Até o final da década, chegaremos à Lua. Ele falou isso, o pessoal morreu de rir, falou, vá se lascar, rapaz, que Lua nada, nós estamos atrás desses caras. Inclusive os americanos tiveram uma reforma educacional nessa época, né, chamada de efeito Sputnik, né, para tentar contrabalançar aí a capacidade russa, principalmente nas matemáticas. Bom, o fato é que em 69, finalmente, os americanos chegaram à Lua, né? Pelo menos é o que se acredita, né? As pessoas de bom senso acreditam, né? Os terraplanistas e os negacionistas em geral, inclusive aqueles que estão no governo federal, eles negam que o homem tenha chegado à Lua, tá? Eles dizem que tudo isso aqui é uma farsa hollywoodiana. Como eu vinha dizendo também recentemente aí com vocês, né? O Muro de Berlim é o grande símbolo, né, pessoal? Muro de Berlim. Lembra? Nós vamos ter primeiro a divisão da Alemanha em 4 setores: francês, britânico e americano, e o outro lado soviético. A mesma coisa acontece na cidade de Berlim. Berlim também é dividida assim. Só que com o tempo, o setor francês, britânico e americano formou um país, a República Federal da Alemanha. E o lado soviético formou um outro país, a República Democrática Alemã, tá? Então, duas Alemanhas por falta de uma. Com o crescimento do lado capitalista, por conta do Plano Marshall, etc., muitos trabalhadores qualificados do lado soviético começaram a atravessar para o lado da Alemanha Ocidental, para o lado capitalista. Os soviéticos, então, criaram o Muro de Berlim,
para evitar a evasão, né, de pessoas do lado comunista para o lado capitalista. E mais, impediram que reforços, impediram que suprimentos chegassem por terra até Berlim, que durante algum tempo ficou bloqueada e teve que ser abastecida por uma ponte aérea, né, que tinha como destino aí os aeroportos de Tegel e Tempelhof, né? Então são as duas áreas por onde Berlim se manteve aí com gasolina, comida, etc. Tá? E aí os soviéticos, percebendo a inutilidade do seu cerco, levantam o cerco e nós passamos a ter Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim Oriental soviética e Berlim Ocidental capitalista aí, né? Tá? Então nós temos aí, ó, trabalhadores qualificados, intelectuais, jovens, saindo da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental. Tá? E em 61, então, os soviéticos criam esse muro, que é o grande símbolo, né? Ele acaba caindo em 1989. Tá? Auge da Guerra Fria, que a gente falou agora há pouco, quando os soviéticos instalam mísseis de médio alcance em Cuba, né? Muito pertinho dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, que tinham instalado mísseis de médio alcance pertinho lá da União Soviética, na Turquia, tá? Não aceitam esses mísseis em Cuba, que tinha passado pela Revolução Comunista de 1959, né, com o Fidel Castro, que a princípio não era comunista, mas acabou sendo obrigado, né, a se tornar comunista. E aí nós temos os famosos 13 dias que abalaram o mundo, né, quando o relógio do fim do mundo chegou perto da meia-noite. Bem, então, houve o cerco, o bloqueio naval a Cuba, e vinha vindo aqui, inclusive, um navio soviético. Só que quando esse navio soviético ia chegando perto aqui do bloqueio naval, o bom senso chegou mais alto. Porque se um navio americano bloqueasse esse navio soviético, aí ia ser a guerra mundial, aí o mundo acabava. Mas, né, o bom senso falou mais alto, os líderes dos dois lados decidiram entrar num acordo, Cuba foi deixada em paz, os soviéticos retiraram suas armas atômicas de lá, tá? E o mundo não acabou. Tanto é que nós estamos aqui falando, né? Caso contrário, só estariam aqui nesse momento, sei lá, as baratas, né? E a família do Roberto Marinho. Então, tá aí, né? Em 1962, né, foi firmado, então, um acordo, olha aí, encerrando a crise dos mísseis. Mas foi por pouco, hein? Foi por pouco. Dessa maneira, como eu falei lá no início, Estados Unidos e União Soviética decidem entrar na zona da coexistência pacífica. Não é porque você não gosta do seu vizinho que você vai pôr fogo na sua casa e na dele. Você tem que aprender a coexistir. Tem que aprender a coexistir. Já em 69, é assinado o primeiro tratado de limitação das armas estratégicas. Eles não precisavam de mais armas estratégicas, já tinham o suficiente para acabar com o mundo várias vezes. E uma vez só era suficiente, né? Não precisa acabar várias vezes. E o tratado de limitação de armas estratégicas, o número 2, né, o SALT 2, ele estabelece aí reduções dos arsenais e redução na fabricação de novas armas, além de formas de fiscalização dos arsenais nucleares de lado a lado. Tá? Então isso foi claramente uma redução das tensões entre os dois países. Vamos lá? O Muro de Berlim, fruto das reformas de Mikhail Gorbachev, cai em 1989. Uma das cenas talvez mais icônicas aí, né? Os caras em cima do muro, né? Vendendo pedaços do muro como souvenir, etc. Tá? Então isso acontece em 1989. Né? Aquele menino estava lá, como ele chama, aquele rapaz? Pedro Bial. Foi ele que acompanhou pela Rede Globo a queda do muro. E ele quis ler um texto dele. Todo mundo comemorando em volta, soltando champanhe, né, abrindo champanhe, soltando
fogos de artifício e ele tentando ler um texto intelectual no alto do muro. Foi bem patético. Bom, duas Alemanhas, né? República Federal da Alemanha, capital em Bonn, República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, capital em Berlim Oriental. Em 1990, as duas se reunificam, né? Na verdade, dizem que foi a colonização da Alemanha Ocidental sobre a Alemanha Oriental. Tudo graças a esse cara, né? Gorbachev, tá? Secretário-geral do Partido Comunista, eleito em 1985, né? Depois da saída de Yuri Andropov e Konstantin Chernenko. Ai, que bonitinho, tem uma borboleta voando aqui. Bem na pitangueira. Bem, ele lança então essas duas grandes reformas. A Glasnost, que vocês que falam russo sabem, significa transparência, né? Diminuindo então a censura, acabando com o Estado policial, permitindo a organização de novos partidos, defendendo eleições livres. Então a Glasnost é um conjunto de reformas políticas, ó, políticas, Glasnost, transparência, tá? E do outro lado a perestroika, né? Que significa reestruturação, quer dizer, fechar as empresas que davam prejuízo, privatizar, aumentar a produtividade do trabalhador soviético. Esse cara, Gorbachev aqui, né? Ele foi criticado pelos dois lados, pelos ultra-reformistas que achavam que ele estava indo muito devagar e pelos ultraconservadores, né? Os burocratas do partido, enfim, os militares, né? Os membros da comunidade de inteligência, que estavam perdendo espaço no governo, achavam que ele estava indo muito rápido, que as mudanças estavam sendo muito rápidas. Então, assim, pressionado pelos dois lados, ele acaba sendo vítima de um golpe do lado conservador. Ele é sequestrado, como eu falei, na sua casa de campo, em agosto de 1991, e depois é libertado. O povo não quer a volta da União Soviética como era antes, né? Eu me lembro nessa época quando abriu o primeiro McDonald's em Moscou, né? Aquelas filas enormes para irem comer Big Mac, né? Então, os soviéticos não quiseram isso, o golpe fracassou, ele foi libertado, tá? E em dezembro de 91, ele decretou o fim da União Soviética, né? Então formaram-se aí, nós tivemos no lugar da União Soviética a desunião soviética, né? A Alemanha Oriental, nós vimos agora há pouco, se unificou à Alemanha Ocidental, né? Inclusive a atual chanceler da Alemanha, Angela Merkel, né? Ela cresceu na Alemanha Oriental. A Tchecoslováquia se dividiu na famosa Revolução de Veludo, né? Formando a República Tcheca e a Eslováquia, tá? A Iugoslávia virou um fuá, né? A Iugoslávia, com a morte do Tito, né? Virou Eslovênia, Sérvia, Croácia, Macedônia, Kosovo, enfim, tá? Uma série de países, né? Montenegro, tá? Acabaram surgindo todos esses países onde havia a Iugoslávia. Eu achava naquela época que na Iugoslávia moravam iugoslavos. E onde havia a União Soviética, veio a desunião soviética, não? Estônia, Letônia, Lituânia, repúblicas bálticas, declararam sua independência, né, e conseguiram rapidamente o reconhecimento dos países ocidentais. Bielorrússia e Ucrânia, também a Bielorrússia instaurou uma ditadura. A Ucrânia hoje tem um contencioso com a Rússia envolvendo a península da Crimeia e a região aqui de Donetsk, né, do Baixo Rio Don. Também a região aqui da Transcaucásia, né, Moldova, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, sendo que a Geórgia também tem um conflito com a Rússia hoje em dia, envolvendo a região da Ossétia do Norte e da Ossétia do Sul. E as regiões muçulmanas da Ásia Central da antiga União Soviética, né? Ó, aqui, ó, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão,
Quirguistão, Tajiquistão, não sei onde estão, enfim, todos esses países acabaram se tornando independentes. E a Rússia ficou aqui gigante, né, com seus 12 milhões de quilômetros. Acabou a Guerra Fria, saímos da bipolaridade e entramos na geopolítica da triadização, né, a tríade, três grandes centros geopolíticos, a União Europeia, o Japão e os Estados Unidos, e hoje, com a emergência da China e essa coisa toda, nós vivemos aquilo que se chama de unimultipolaridade, né? Unimultipolaridade. Uma superpotência militar e várias potências econômicas. Ufa! Lição de casa para vocês. Acerte o seu aí, ó, repetindo, exercícios, né? Dessa aula, aula 51, e resumo da página 42 à página 50. Lembrando que nós vamos, no próximo encontro, quinta-feira, encontro para aula, corrigir os exercícios da aula 50, tá bom? Aula 51, sei lá, essa aula aí, da Guerra Fria. Tudo bem? Namastê, bom final de semana. Terça-feira a gente faz a prova de geografia. Tchau, tchau. Dúvidas pelo WhatsApp, hein?